E aí, pessoas, a paz do Senhor para todos. Aqui quem vos fala é o Guilherme Ferreira Góes, do seu canal preferido do YouTube, Estudando a Bíblia com Guilherme Góes. E hoje eu quero falar sobre um tema bastante relevante na atualidade. Vamos falar a respeito da questão da crise da paternidade. Então, eu escolhi justamente o Din Djarin e o Grogu para ser a capa do vídeo, justamente porque eu acredito que a série Mandaloriano retrate muito bem aquilo que eu gostaria de chamar de o estereótipo do pai que se perdeu. É o estereótipo de pai que se perdeu ao longo do tempo. Não que o Jim tenha se perdido, né? Não é isso que eu tô querendo. Olha, a gente vai conseguir entender onde é que eu quero chegar, tá? Bem, Star Wars foi todo montado como uma grande história sobre família. Uma grande história sobre família. E na série, o Jim ele descobre no Grogu a figura de um filho. E eu acho muito interessante como tanto ele vai aceitando o Jin como seu filho ao longo das primeiras temporadas, como na última, que assim, foi uma temporada bem meia boca da série, tá? Mas os primeiros episódios mostram uma interação legal do Jin com o Grogu, em que ele começa a ensinar coisas pro Grogu, e eu acho que essa interação é algo muito valoroso. Foi uma coisa que se perdeu também ao longo dos tempos. Antigamente, muito antigamente, se nós estamos pegando aqui referência de antes da Revolução Industrial, ali nos países europeus, aqui no Brasil foi não foi tão antigamente assim, porque o Brasil, muita coisa em certos locais do Brasil custa a chegar. Mas tipo, o pai, ele tinha um serviço, ele tinha um ofício, e o seu filho ia trabalhar desde muito cedo com ele no ofício. E ele ia aprendendo junto com o pai. E aprendendo junto com o pai aquele ofício, e aprendendo as coisas da vida, aprendendo os seus valores, aprendendo as coisas ali enquanto ele trabalhava. E tinha essa interação real com o pai. A filha normalmente ficava com a mãe. Hum, Depois, com o processo de industrialização e com a popularização desse estilo de vida mais urbano, esse tipo de tradição se perdeu um pouco ao longo dos tempos. E hoje a gente já tem uma coisa bastante diferente. Eu não estou dizendo de forma nenhuma que esse modelo seja um modelo perfeito. Eu reconheço que tanto os modelos de educação dos filhos, antes da industrialização, antes do processo de industrialização, antes do processo de urbanização, eles têm suas vantagens e suas desvantagens, quanto o que vem posteriormente. Apesar de que atualmente você tem uma deturpação muito grande disso, mas nós vamos falar um pouco disso mais lá na frente. E assim, o Jim, na série, ele também carrega consigo não só todos esses valores, mas ele carrega uma tradição muito forte. E a gente vê que ele é um personagem que ele é muito ligado com a sua religião, com a sua crença, né? Não sei se pode se chamar de mandalorianismo, que, sei lá, ele é um mandaloriano. Aqueles que seguem o caminho de Mandalor. Eu acho, eu acho aquilo sensacional, eu acho aquilo incrível. E, inclusive, eu acho especialmente legal como parece que o Jim, para a série, ele foi adaptado de um personagem que pertencia a uma cultura que, em outras produções, se parecia um negócio mais bárbaro, assim, meio viking, meio nórdico, e se tornou um negócio mais parecido com a tradição dos cavaleiros medievais, com um negócio meio cristão. A gente vê até cenas de batismo, sabe? Umas coisas assim bem voltado para essa linha. E, lógico, se nós vamos pensar no indivíduo humano do sexo masculino, nós temos que pensar que
a masculinidade, diferente do que muitas pessoas pregam por aí, muitas pessoas até mesmo bem intencionadas, pessoas que estão tentando se munir, estão tentando resistir à opressão do poder estabelecido, podem estar fazendo isso de uma forma errada. Porque esse poder estabelecido, ele nada mais é do que o sistema do anticristo. E o sistema que é oposto a esse, que é plenamente capaz de resistir a ele, é o sistema de Cristo, é a Igreja do Senhor. São os nossos costumes, são aquilo que nos define enquanto cristão. E o homem tem um papel muito importante. O homem foi deixado por Deus com a missão de ser um representante de Cristo na Terra. A gente vê isso sendo mencionado na Bíblia várias vezes, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo. Então, o homem, ele deve, segundo as Sagradas Escrituras, segundo a tradição cristã, ser tanto para a sua mulher quanto para os seus filhos um representante de Cristo. Ele é para ter o arquétipo de Cristo. A sua mulher e os seus filhos devem sentir o amor de Deus, devem sentir o amor de Jesus Cristo, devem sentir toda aquela figura, tudo que Cristo representa no marido, deve sentir, os filhos devem sentir devem sentir Jesus Cristo no pai, a mulher deve sentir Jesus Cristo no seu marido. Isso é uma responsabilidade grande. E uma coisa que é muito curiosa é que a Bíblia declara que Cristo é sumo sacerdote e é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ou seja, ele é sacerdote e é rei. O homem, por ser uma figura de Cristo, ele deve do seu lar ser tanto rei como sacerdote. Da sua casa ele deve ser tanto rei como sacerdote. E é o seguinte, ao longo do tempo, nós vimos que há um esforço das filiais do anticristo de destruir a figura do rei sacerdote. Desde o movimento que conhecemos hoje em dia como o iluminismo, vemos em citações de diversos pensadores que por algum motivo são considerados ícones, são considerados grandes gênios. Vemos citações de diversos desses autores que contestam essa figura. A exemplo disso, vou dar aqui Thomas Hobbes, que acreditava que tudo é matéria em movimento. Acreditava que tudo é matéria em movimento, e ele dizia inclusive que tudo aquilo que não é corpóreo deve ser excluído do campo do saber. Que o próprio ser humano devia ser entendido como apenas matéria em movimento. O que ele está fazendo aqui? Ele está abolindo a figura de Deus. Ele está abolindo a figura de Deus, está abolindo a figura de Jesus. E com o tempo surgem aqueles que conhecemos como contratualistas, que vão além. Eles vão levar essa mesma noção ao espectro público, ao âmbito político. Aonde que isso vai culminar? Revolução Francesa, em que, em nome da liberdade, da igualdade e da fraternidade, vamos separar as cabeças das pessoas de seus corpos. Aqui na plataforma temos que usar certos eufemismos, né? Então, durante esse período, que é conhecido como terror jacobino, jacobinos esses que são os antecessores daquilo que atualmente conhecemos como o espectro esquerdo da política. Por que isso? Porque durante esse período, no Congresso, na Assembleia,
Agora eu não me lembro direito qual é que era o termo. Você tinha o partido dos Gerondinos e o partido dos Jacobinos, que eram partidos rivais. E os Gerondinos se sentavam à direita e os Jacobinos se sentavam à esquerda. E é por isso que até hoje, tradicionalmente, os seus sucessores são conhecidos como esquerda. E eles tinham um lema que é muito interessante. Eles diziam o seguinte: o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Veja que é uma abolição da figura do rei sacerdote, novamente, do rei e do sacerdote. Então, se você já aboliu Deus, você já aboliu o rei, já aboliu o sacerdote, inclusive, isso também se manifesta muito dentro do pensamento positivista, que hoje muitos consideram como sendo pensamento de direita, o que é algo surreal, é algo muito, muito tolo de se pensar, porque é uma pessoa que quer construir uma religião da ciência, uma filosofia que busca construir uma religião da ciência, não tem como estar de acordo com os preceitos cristãos. Não tem como estar de acordo com os preceitos cristãos e, cara, você tem que estudar história, você tem que estudar história e filosofia para você conseguir entender essas coisas. Porque é aquele negócio de que, tipo, se você vai muito para a esquerda e muito para a direita, você vai acabar chegando no mesmo ponto. Isso não é verdade. Isso não é real, não está de acordo com aquilo que historicamente é compreendido como sendo a extrema direita e a extrema esquerda. Tá certo? São, essa história também de que certos movimentos alemães que deram origem ao segundo conflito internacional, certos movimentos que deram origem a vários conflitos na Itália, que provocaram o óbito de muitas pessoas, estão relacionados à extrema-direita. Isso não é verdade. Veja, por exemplo, que essas teses elas são derivadas também de muitos pensamentos desses mesmos pensadores que esquematizaram, que pariram a Revolução Francesa, que pariram os jacobinos. Então, são coisas que não estão, são coisas que estão correlacionadas e que nós não podemos ignorar. Isso também são estratégias de Satanás para poder confundir as nossas mentes. E vejamos o seguinte: tá, você já aboliu Deus, você já aboliu o rei, já aboliu o sacerdote. O que falta abolir agora? Falta abolir o pai de família. Falta abolir a última figura de rei sacerdote, de sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E não é isso que vemos acontecendo com tanta força hoje em dia, em que tudo aquilo que é visto como minimamente masculino é encarado com desconfiança, é encarado pela própria sociedade como algo negativo, muitas vezes descrito como tóxico. É imperativo que tenhamos a compreensão de que existe uma pressão muito grande do poder estabelecido para acabar com a figura do pai de família. Existe essa pressão. E seus resultados têm sido desastrosos. Têm sido desastrosos. Principalmente na vida das crianças. Porque a figura da autoridade ela é imprescindível na formação do caráter de uma pessoa. Essa autoridade do pai ela é algo que faz uma alusão à autoridade de Deus. Ela faz uma alusão à autoridade de Jesus. A relação que, compreenda, nós não estamos aqui analisando a relação pai-filho, mãe-filho. Eu só quero que você compreenda que são coisas diferentes. Ambos têm uma autoridade gigantesca estabelecida e delegada por Deus na vida das crianças.
porém ambos possuem papéis diferentes. E as crianças, embora que não façam isso conscientemente, mas elas esperam atitudes diferentes dos dois. Essas teses, inclusive, já é mais uma que busca abolir essa figura, a igualdade de função. Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus, lembre-se do que está escrito na Bíblia, para Deus não existe homem ou mulher, nem gentil, nem grego. Porém, Deus delega a função. Para uns, ele dá dons de línguas, para outros, ele dá o dom de pastoreado. Para o homem, ele delegou certas funções, para a mulher, ele delegou outras. Compreende isso? O seu valor é o mesmo perante Deus, perante o Criador, que é a autoridade suprema. Os seus preceitos, seus pensamentos são o que verdadeiramente importa. Deus não é vaidade, Deus não é efêmero. Para Deus, o valor de ambos é igual, mas suas funções não são. Um deve fazer uma coisa e outro deve fazer outra. Esse é o plano de Deus. Porém, quem dera esse fosse o único efeito negativo dessa pressão gigantesca do poder estabelecido. Porque vemos, por exemplo, que existe uma estatística crescente de mães solteiras, de filhos que crescem sem o pai, resultado de quê? De várias ideologias que foram incutidas na cabeça das pessoas durante muito tempo. Vemos famílias desestruturadas, compostas por, muitas vezes, um pai e uma mãe egoístas, que pensam apenas em si mesmo. E lembre-se, você homem que está assistindo aqui, e você mulher também, para você não pegar nenhum vagabundo na sua vida, você mulher solteira. Cristo entregou a vida pela igreja. Sua esposa ou sua futura esposa, caso você seja solteiro, é uma representação da igreja na terra. Ela simboliza a igreja. E você deve amá-la como Cristo amou a igreja, ao ponto de se entregar por ela, de sacrificar a sua vida por ela. É esse o amor que Deus espera que você tenha para com a sua esposa, e é por isso, inclusive, que a Bíblia declara que Deus não escuta as orações da pessoa do homem que maltrata a sua esposa. Você está desonrando Cristo, você está desonrando a figura de Jesus. E por óbvio, esse tipo de manifestações, muitas vezes de agressividade, manifestações de força bruta, elas são uma manifestação de fraqueza. São uma manifestação de fraqueza, porque se você verdadeiramente tem autoridade, isso não se faz necessário. Esse tipo de coisa não se faz necessário. E como você consegue autoridade? Agindo como Jesus agiria. É assim que você vai conseguir respeito. Como bem declara, por exemplo, no livro de Provérbios. Eu acho incrível. Olha, se as pessoas lessem a Bíblia, se as pessoas parassem mais para ler a Bíblia, muitos dos problemas que hoje em dia as pessoas enfrentam, elas não precisariam enfrentar. São coisas que são totalmente evitáveis e que você poderia resolver apenas com o conhecimento da palavra de Deus. Então, já fizemos esse diagnóstico de que existe uma pressão para destruir a figura do rei sacerdote. Já vimos que existe essa pressão no mundo e que ela se manifesta dentre as várias filiais do governo do anticristo que estão espalhadas pelo mundo. Porém, a sua alma é livre. Você não precisa atender a esse chamado do capeta. Eu me lembro aquela frase, é o seguinte: o diabo oferece o prato, mas ele não te obriga a comer. Come quem quer.
A vida com Cristo não é uma vida fácil. Não é uma vida fácil. A vida com Cristo, ela é desafiadora. Porém, como já dizem no mundo do negócio, no pay, no gain, né? Como dizem os americanos. Ou, como dizem aqui na minha banda, rapadura é doce, mas não é mole não. E digo mais, o sol é para todos, mas a sombra é para quem planta, meu filho. Não ajunte tesouro na terra. Larga essa sua vaidade, larga essa sua vaidade. Larga essa sua vaidade. Para que você vai querer ser... Para que você vai querer se aburguesar? Para que você vai querer viver uma vidinha muito cheia de certos confortos, delegando suas funções, delegando aquilo que Deus já delegou para você? Você vai transferir a sua responsabilidade para outra pessoa. Muitas vezes, muitos homens hoje em dia transferem toda a sua responsabilidade para as suas esposas, se torna aquilo que hoje conhecemos como marido do lar, né? O marido do lar. Aí deixa a sua esposa exausta, cansada, porque ela vai estar carregando. E eu acho isso incrível. E agora eu quero falar aqui para as mulheres. No Éden, depois da queda, Deus castigou ambos. Deus castigou o homem e a mulher. Olha só que incrível. Olha aqui que incrível. Deus amaldiçoou o trabalho do homem. Beleza? Deus amaldiçoou o trabalho. A maldição que Deus colocou sobre a mulher estava intrinsecamente relacionada à maternidade. Veja bem, você enquanto mulher até pode carregar a maldição do homem. Até pode. Você até consegue fazer isso em certo nível. Mas um homem consegue carregar a maldição da mulher? Consegue. Eu acho incrível o quanto que o quanto que esses pensamentos são incoerentes. Leiam 1984. Leiam 1984, vai ser uma coisa muito... vai abrir muita cabeça de vocês, tá? Leiam 1984. Certeza que vocês vão gostar. O chamado desse vídeo aqui é que todos nós venhamos a cumprir com o nosso dever, venhamos a cumprir com nossas responsabilidades, com nossas obrigações. E que você, cristão, que está me assistindo aqui, tome vergonha na sua cara. Tome vergonha na sua cara e comece a ler mais a Bíblia. Comece a buscar imitar os passos de Jesus. Porque eu digo e repito, e sem medo de errar, a culpa de grande parte dos problemas que o mundo está passando hoje são dos cristãos. Por quê? Porque os cristãos têm acesso à verdade, os cristãos têm acesso a Deus. Porém, muitas vezes, não querem buscar estreitar a sua proximidade com Deus, assim melhorando como pessoa e trazendo bênção para dentro do seu lar, trazendo bênção para a sua vida, podendo abençoar outras pessoas. E também muitas vezes não, e também se omitem na pregação do evangelho. Essa crise da masculinidade de hoje em dia, ela só vai ser resolvida quando os homens voltarem a imitar a figura de Cristo. Era isso que eu queria trazer pro vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ative o sininho e fique atento para os próximos vídeos. Tchau e amém.